Hoje nós vamos seguir repercutindo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que simplesmente avançou contra a fonte de um jornalista ontem, o jornalista Luiz Pablo, que aliás estará hoje em entrevista conosco. O ponto de hoje, a novidade de hoje é que ele teria recebido R$100 mil, supostamente, para falar do ministro Flávio Dino. O ponto aqui é super controverso, ele próprio deu entrevistas dizendo que esses R$100 mil viriam de um empréstimo que nada tinha a ver com a relação dele com a fonte e que, inclusive, esse empréstimo foi quitado. O fato é que a imprensa inteira hoje repercutiu os tais dos R$100 mil. E é importante que aqui no Pingos nós expliquemos para a imprensa inteira e para todo mundo que está falando desses tais R$100 mil que ainda que ele tivesse recebido esse valor, isso não retira dele a proteção constitucional, nem dele e nem da fonte dele. A Constituição não faz juízo de valor sobre o bom ou mau jornalismo para protegê-lo. A Constituição não escolhe quem age adequada ou inadequadamente. Protege o jornalismo e ponto final. Nós sabemos muito bem que diversas vezes há patrocínios, inclusive de empresas ou às vezes do governo e empresas jornalísticas. Essas empresas, não por isso, elas deixam de receber a proteção constitucional se, por exemplo, não falam do governo. O bom ou mau jornalismo, quem julga é você, espectador, não a Constituição e muito menos o ministro Alexandre de Moraes. Eu sou André Marcílio, o Pingos nos Is está entrando agora no ar. Muito bem, e no ar comigo também entram os meus queridos colegas Bruno Musa. Boa noite, Musa. Boa noite, Marcília. Boa noite, Mota. Boa noite a todos que nos escutam por todo o Brasil e fora, né? E fora. E também entra no ar conosco lá do Rio de Janeiro, meu querido amigo Roberto Mota. Boa noite. Que não recebeu R$100 mil de ninguém, que não pede empréstimo. Muito curiosa essa história, né? Primeiro, tá na moda esse negócio de pedir empréstimo fora do banco. Que coisa. Agora, eu acho que você foi no ponto, né, Marcília? Eu fiquei pensando em que isso altera a situação do jornalista. Quer dizer que a liberdade de imprensa só vale se ela não estiver associada com pagamento em dinheiro? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que a motivação do jornalista para publicar o que ele publicou tem a ver com o direito dele de publicar? Aliás, eu inclusive estou aqui fiz de propósito, trouxe o livro do Samuel Weiner, que chama Minha Razão de Viver, e que ele conta, por exemplo, o início do jornal Última Hora, que foi um jornal getulista nos anos 30, 40 ali, e ele, nesse jornal getulista, recebeu, por exemplo, patrocínio do Getúlio. Depois ele foi também, e conta isso, ele próprio conta com orgulho, né? E depois ele, no governo do JK, ele também recebeu benefícios, vamos dizer assim, para defender o governo. Isso faz o quê? Com que ele seja um bom ou mau jornalista? Quem julga isso é você que nos ouve. Quem julga isso não é a Constituição, não é o direito à liberdade de imprensa. A liberdade existe para você ser bom ou mau. A liberdade não existe só para os bons, até porque senão a liberdade seria uma questão de mero gosto. E gosto não é direito, gosto é opção privada. O Estado não pode, de forma alguma, fazer essa opção de gosto por você. Ele conta depois, inclusive, repito, que ele apoiou não só o Getúlio, depois ele apoiou também o JK e recebeu benefícios em razão disso. E aí, ele não deveria receber a liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa? Ele não deveria ter resguardado o seu sigilo de fonte? Obviamente que isso não faz o menor sentido. Nós precisamos colocar realmente os pingos nos is em tudo nesse país, porque nós estamos pervertendo os direitos mais básicos da Constituição. Nós estamos simplesmente jogando fora aquilo que faz a imprensa nascer e existir e viver. Se não for o direito da fonte, não existe jornalismo. Você não consegue de forma alguma, Mota, Musa, você não consegue de forma alguma exercer o ofício do jornalista se você tiver alguém que tem medo de te contar as coisas. Como é que o jornalista vai saber
se dentro do Palácio do Planalto, se dentro do Legislativo, se dentro do plenário do STF, as coisas estão sendo tocadas de uma forma adequada ou não, se você não souber de pessoas que lá habitam ou que conhecem as autoridades. Óbvio que a fonte é a matéria-prima do jornalista. Veja, a censura em relação a isso é tão grave que é mais ou menos como se você permitisse que uma indústria ela existisse, ela tivesse as suas chaminés acesas e ligadas, mas impedisse que a matéria-prima daquela indústria chegasse à indústria para que a matéria-prima fosse adiante. É mais ou menos isso. Eu permito o jornalismo, mas eu não permito que ninguém conte para o jornalista as coisas que acontecem dentro do país. Então eu não permito o jornalismo. Mas já aconteceu isso na indústria também. Se você parar para pensar, quando congelavam o preço, acontecia a mesma coisa. Não permitiu que todos os insumos chegassem às indústrias e as prateleiras ficaram vazias. Você falou uma frase que me chamou a atenção aqui, que é o Estado fazer o gosto por você. Essa é a forma de governo no Brasil, Marcília. A gente sabe, é a eterna infantilização de um adulto que se torna completamente dependente de uma máquina pública. E é exatamente isso que eles querem. Cada vez mais, você eternamente dependente das suas ações individuais sendo tuteladas por eles. Você tendo que pedir permissão para eles. E quem são eles? Tem nome, tem CPF. São pessoas que comandam essa máquina pública, que você sustenta, que você não tem para onde correr e você é obrigado a fazer exatamente o que eles querem. Mas olha só que interessante. Será que não é exatamente isso que eles querem? Talvez se nós levantarmos a bola aqui e perguntarmos a todo mundo que está nos escutando qual é o fato que culminou em tudo isso, a gente não discute o tema. O tema não foi justamente que o jornalista, o Luiz Pablo, mostrou eventuais usos incorretos de carros oficiais por parte da família do Flávio Dino? Isso não se fala, porque se tornou tão maluco tudo o que aconteceu. Seja essa decisão ser pautada primeiro pelo STF, porque o Luiz Pablo não tem foro e, portanto, ele não deveria estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Depois, como é que isso passa a ser deixado de lado o fato do Flávio Dino, dos supostos usos indevidos de carros oficiais, porque precisamos comentar dele estar no STF e depois ser um pedido feito e ser julgado pelo Alexandre de Moraes nesse caso, nesse imbróglio todo, e mais, para piorar, você matar a fonte jornalística que me fala você como jurista, está na Constituição. Não, a fonte, obviamente, a fonte está na Constituição, está no artigo que resguardar o direito à fonte. No inciso 14, e lá se diz basicamente, a gente tem dito isso aqui desde ontem, que a fonte jornalística é matéria-prima do trabalho jornalístico e que o sigilo dela está resguardado. Isso não significa que o jornalista não pode ser processado em decorrência de erros ou de uma fonte, por exemplo, que haja com maldade. O jornalista pode ser processado, mas ele não é obrigado a revelar em razão disso a fonte, percebe? Então, se o jornalista, por exemplo, ele disser, eu tenho uma fonte e acabou, ainda que eu seja um jornalista que age errado, ainda que eu seja um jornalista que cometi um crime a partir da minha escrita, eu tenho o direito de resguardar a minha fonte. Ela está sob sigilo. Portanto, eu, jornalista, banco, e é isso que a Constituição te oferece. Você banca a sua responsabilidade por usar uma fonte e você pode ser responsabilizado, processado, etc. Não é uma imunidade. É uma responsabilidade individual. Você banca a responsabilidade pela fonte que você usou, mas você não é obrigado a revelar. Aqui a gente teve uma ilação, porque foi isso. Se a gente observar, meus caros, o que está sendo dito é muito importante. Você que está aí nos ouvindo, preste atenção no que aconteceu. O relatório, como é que esse caso começa? A gente vai ouvir daqui a pouco o Luiz Pablo, mas como é que esse caso começa? Nós temos o ministro Moraes determinando a Polícia Federal e a polícia que observe dentro do WhatsApp do Luiz Pablo. Então, o Luiz Pablo, ele tem o seu tablet, o seu notebook violado, essa é a palavra. Depois de uma busca e apreensão contra ele em março, pegam o notebook dele, violam o sigilo das suas mensagens, encontram mensagens dele com
a sua fonte, a Polícia Federal reconhece, está lá no relatório da Polícia Federal. Hoje nós passamos a ter acesso a mais informações do que a gente tinha ontem. Até então a gente não tinha essas informações de como eles chegaram a essa fonte. Agora a gente tem. Então a fonte, ela é descoberta a partir do WhatsApp do Luiz Pablo, e esse WhatsApp revela também, para além da conversa dele com a fonte, revela que ele teve lá um empréstimo de R$100 mil com uma pessoa que não é a fonte. E aí a Polícia Federal pega um fato, pega outro e conclui da seguinte maneira: como tem aqui R$100 mil numa conversa que ele recebe, supostamente, e como tem aqui na outra uma conversa com a fonte, e o Luiz Pablo fala mal do ministro, uma deve ter a ver com a outra, uma coisa deve ter a ver com a outra, e eles vão para cima da fonte. Meus caros, não é assim que se faz esse trabalho de polícia, desculpa, não é assim que se faz. Não se viola um direito constitucional simplesmente porque eu suponho que pode ser que não é razão para você soterrar, pisar na cabeça de um direito constitucional básico que assegura a liberdade de imprensa no país. Fica muito claro isso a gente comentou ontem, mas de novo, eu volto no tema. Isso tudo talvez seja muito até vantajoso para eles pelo fato do caso em si ter sido completamente esquecido. Mas eu não sei, eu compartilho sempre do ceticismo Brasil com relação às instituições, mas será que agora, por mais uma vez terem tocado na imprensa, muitos acordarão de fato? Só o tempo dirá, veremos, né? Não, a resposta é não, porque no Brasil tudo depende. Eu queria chamar a atenção aqui para 2 pontos e eu queria que vocês me ajudassem a elucidar isso, né? O primeiro que chama a atenção, o primeiro elemento que chama a atenção é que isso, me corrijam se eu estiver errado, tem origem numa matéria feita pelo jornalista sobre o uso de carros oficiais por autoridades para atividades de lazer, não é isso? Não é uma matéria sobre um contrato de centenas de milhões, não é uma matéria sobre uma transferência suspeita de propriedade, apartamentos ganhos de presente ou compra de participação acionária, não é nada disso. É um simples uso de carro oficial de forma indevida, tá? Eu achei estranho isso. Vocês não acharam estranho tanto estardalhaço por uma matéria com esse teor? A outra coisa que chamou a atenção é que nós vimos recentemente matérias de outros jornalistas levantando coisas cabeludas, como, por exemplo, né, um contrato de 129 milhões, conversas complicadas. E até onde eu sei, nenhum desses jornalistas que publicaram essas outras matérias sofreu qualquer tipo de represália, né? Então, essa ânsia de castigar o jornalista por ele ter feito uma coisa, exercido um direito que é garantido pela Constituição, ele é assimétrico, ele não se aplica a todo mundo. Eu queria que vocês analisassem isso que eu falei. Me digam se eu estou perdendo alguma parte desse quebra-cabeças aqui. Não está perdendo parte de quebra-cabeça nenhum, Mota. Nós temos hoje, dentro do Brasil, não é que a aplicação dos direitos é assimétrica. Você foi muito delicado, eu diria, na sua análise. O ponto é que nós pervertemos o conceito. Então, assim, se o direito ele vale para A e não vale para B, ele não vale para ninguém. Ele está pervertido. Não é direito, ele é a favor, né? Oi? Ele não é um direito, ele é um favor. Ele não é um graça. Exatamente, aquela história, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então eu vou lá e aplico a lei só para os meus inimigos, eu não aplico a lei para ninguém, por óbvio, eu não estou aplicando a lei se ela é seletiva ou se essa, em algum momento, ela vale, em outro não. E esse é o grande problema do país. Nós não percebemos a consequência que isso traz. Hoje, Mota, o que me deixou hoje bastante indignado é o seguinte: ontem nós falamos aqui no editorial, nós dissemos, e eu disse com todas as letras, fiz uma crítica direta
a boa parte da imprensa que alimentou essa situação que nós estamos vivendo agora. Era blogueiro bolsonarista para cá, era só dessa vez, é em nome da democracia. Ouvimos de tudo durante esses 7 anos, de tudo. Agora é preocupante, agora a gente começa a ouvir. É um precedente preocupante. Pô, você dorme numa cama de pulgas durante 7 anos e aí começa a ficar preocupante depois de 7 anos porque você é picado? Meu caro, você já deixou a coisa acontecer num nível que não tem mais volta. E o problema disso é que daqui para frente é só para trás. Nós não temos uma forma de você... É aquela história, você o gênio não volta para a lâmpada, não cabe mais na lâmpada. Você entende? Então, nesse momento em que os direitos não valem mais nada, tudo vale. Quando os direitos não valem mais nada, nós estamos na lei da selva. Vale a força. E que força temos nós diante do poder constituído e instituído pelo STF, pelo Executivo, sobretudo, porque o Legislativo também foi completamente engolido. E essa é que é a verdade. Então, nesse momento, nós temos no Brasil vigendo a lei da força, a lei da selva, porque a lei mesmo não vale mais nada. E isso é que é preocupante. Não é preocupante só o que houve, é preocupante a consequência do que houve. Nós não temos mais nada valendo. Bem-vindo à nossa turma. Você deu a definição clássica do Estado. É isso. Ele tem sempre a função de exercer o poder através do monopólio da violência e a gente tem que assistir. Quando ele acelera nesse processo de autoritarismo, piora a situação ainda. A gente não tem o que fazer, a verdade é essa. E aí é por isso que eu sempre falo que eu partilho do ceticismo do Mota. Porque justamente a gente não tem a quem recorrer. E quem vai recorrer contra o Supremo Tribunal Federal agora? As mesmas entidades que agora se dizem preocupadas depois de 7 anos. E o pior de tudo, cada vez mais, nós somos obrigados a financiar essa máquina que não para de crescer. Porque você precisa sustentar déficit, você precisa sustentar judiciário, você precisa sustentar legislativo, você precisa sustentar os carros oficiais, você precisa sustentar absolutamente tudo que vem acontecendo e crescendo debaixo dos nossos olhos. Então, chega num ponto que talvez esse pêndulo chegue no final e em algum momento essa coisa estoure. Quando será isso? Eu não tenho a menor ideia, mas está se tornando cada vez mais sufocante, principalmente para a camada mais baixa da população. Mas eu vou abrir aqui uma divergência, porque é o seguinte... E aí quero ver se eu estou isolado dessa. Eu não vejo aqui que nós estamos numa situação de Estado. O Estado é assim. Bom, o Estado é assim, mas eu não vou para a Inglaterra e vejo isso, e é Estado também. Eu não vou para a Suíça e vejo isso, eu não vou para a França e vejo isso, eu não vou para outros estados e vejo o que está acontecendo aqui. Não é só uma força do Estado. O monopólio da violência exercido pelo Estado, ele, é verdade, é um perigo, mas ele é um perigo, e aqui, demasiado, porque não há mais critério. A regra esvaiu-se, esfacelou-se, não tem mais regra. Se você não tem regra de como o Estado... Por que assim, é o seguinte, o Estado ele tem o monopólio da violência, isso é uma baita de uma responsabilidade. Se essa responsabilidade é exercida sem critério, não é nem o Estado que é o perigo, é a ausência do Estado. Aí é o autoritarismo. É a força bruta, não é? É a força bruta. Nós temos, é o que eu falei, a lei da selva. A lei da selva é exatamente para fugir dela que o Estado foi construído. Eu entendo, essa é a nossa divergência, a gente já conversou, essa é a nossa divergência de fundo, mas são microdivergências que não valem sequer serem discutidas agora. A verdade é que essa ausência dessa... Mas é porque em algum momento as pessoas podem olhar e falar assim, bom, então isso é natural, o problema é o Estado. Não, o problema é o nosso Estado. É que o nosso Estado, ele tem exercido esse poder de maneira muito mais intensa, porque as regras não mais trazem nenhum tipo de consequência se você quebra essas regras. O Estado, por definição, ele sempre carrega essa responsabilidade ou essa possibilidade de exercer esse monopólio da violência. Essa é a nossa micro diferença. Eu acho que essa definição não seria o meu sonho, mas ok, isso não vale a discussão. Mas a verdade é que a falta de punição por desrespeitar as regras, principalmente por aqueles que comandam a máquina pública, nós chegamos no Brasil de hoje. Nós temos exilados hoje dentro dos Estados Unidos que estão exilados lá porque lá tem um Estado, assim como tem aqui, só que o Estado de lá cumpre as suas regras, os nossos não.
E aí é que é o ponto, senão a gente vai falar, bom, então estar lá ou cá tanto faz. Não tanto faz, né? Então, assim, esse é um ponto que me parece ser relevante essa nossa divergência. Eu não sei se é tão micro assim. Ei, Mota? Eu tô aqui pensando, problemas existem em todos os lugares, né? Eu queria lembrar que no Reino Unido estão acontecendo coisas agora que nunca aconteceram antes. Há pessoas recebendo operação de busca e apreensão no Reino Unido por postagens em redes sociais. Nos Estados Unidos a gente teve, só para citar um exemplo aqui, os processos contra Donald Trump, né? Aquele processo contra ele na Corte de Nova York, que levou Donald Trump a ser fichado em uma delegacia de polícia e quase a ser preso, né? Se ele não fosse reeleito, se ele não tivesse sido reeleito, provavelmente hoje ele estaria preso. Eu acho que o problema, o que torna o caso do Brasil especialmente grave, é onde isso está ocorrendo, né? Porque em nenhum dos países que eu mencionei, esse problema se origina no nível mais alto do judiciário. Em nenhum desses países o direito foi completamente virado do avesso. Há abusos, há erros, mas ainda se sabe mais ou menos qual é a regra do jogo. Tanto que o Donald Trump, apesar de tudo, conseguiu se reeleger. Você ainda pode exercer boa parte das suas liberdades no Reino Unido. O problema do Brasil é o local onde está localizado esse problema. É uma coisa que a gente nunca viu. Eu sou de uma época, e eu vou dizer agora uma coisa que vai dar arrepio em muita gente, né? Eu sou de uma época, quando eu era jovem, a gente temia os militares e colocava a nossa esperança nos juízes. Eu sou dessa época, meus amigos. Então, olhem para o nosso panorama de hoje e vejam como o cenário mudou. Agora, é o seguinte, você tocou no assunto, num ponto que é importante. Por exemplo, o Donald Trump teve as suas redes sociais devastadas, né? Foram anuladas, ele deixou de poder exercer o seu direito à liberdade de expressão, mas também esse mesmo Estado que errou contra ele depois foi lá e corrigiu. Então, o Estado não é aquele que também nunca erra. O Estado erra, se perverte, mas Estado se também é capaz de se consertar. Esse me parece ser o ponto essencial. No Brasil, será que o próprio Estado consegue consertar as decisões que estão sendo dadas pelo STF? A gente não está vendo isso. O Estado não está conseguindo resolver o problema que ele criou. Se o STF deu essas decisões que têm sido dadas pelo ministro Moraes, por exemplo, vão ser consertadas por quem? Os seus colegas muitas vezes não conseguem enfrentá-lo dentro do próprio STF. O Legislativo, quando pensa, por exemplo, em impeachment de ministros, aquilo é considerado inconstitucional. Quando pensa em anistia, é considerado inconstitucional pelo STF. Então, o Legislativo está submetido a essa força. O Executivo nem se diga, muitas vezes o Executivo, inclusive, se emparcerou, né? Se você não consegue com eles, junte-se a eles, é a velha história. Então, será que o Estado no Brasil consegue reverter os problemas que criou? Não me parece que está acontecendo. Fala, Mota. Eu modificaria a sua pergunta. Eu perguntaria, será que o Estado no Brasil quer modificar o que está acontecendo? Será que o Estado do Brasil tem alguma intenção em corrigir o rumo? Ou do jeito que tá ótimo? Porque aconteceu mais esse absurdo, né? Mais uma vez, é um festival de absurdos, são várias camadas de absurdo, mas aconteceu mais esse absurdo. Eu olhei a cena política brasileira, tirando um ou outro político da oposição que fez uma declaração, o resto é business as usual. As figuras de sempre do Congresso Nacional e da política brasileira estão por aí, livres, leves e soltas, fazendo política, pensando nas eleições, como se nada tivesse acontecido.